Graça e paz. No Pastor Léo Responde de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o batismo, que é uma das doutrinas principais do cristianismo. E a pergunta que foi feita pelo pastor Walter foi: existe um modo correto para o batismo, imersão ou aspersão? E se eu, como pastor, aceito todos os tipos de batismo na igreja? É interessante, pastor Walter, e você que está assistindo esse vídeo, porque o cristianismo sempre teve essa discussão. Os cristãos sempre foram divididos nesse assunto. Existem duas formas que nós conhecemos: a aspersão e imersão. E essas duas formas, esses dois modos de batismo, são extraídos de uma mesma palavra, que é a palavra grega baptizo, que significa imergir ou submergir. Mas um segundo significado dessa palavra, que as pessoas que defendem a aspersão, traz um significado de molhar apenas. Algumas pessoas que defendem a aspersão, por exemplo, alegam que seria impossível aquelas 3.000 pessoas que se converteram em Atos capítulo 2 serem batizados por imersão. Por um outro lado, aqueles que defendem a imersão, como eu, utilizamos essa primeira tradução da palavra baptizo, que significa imergir ou submergir. É importante notar que o Novo Testamento e o grego em si apresentam outras palavras que significam aspersão, molhar, e em nenhum momento essas palavras são usadas se referindo ao batismo. Lembre-se também que todas as vezes que os escritores do Novo Testamento usam a palavra baptizo, eles também utilizam outras palavras como saindo do rio, saindo da água ou entrando, que apresentam a ideia da imersão. Em um contexto cultural, os judeus também praticavam o batismo por imersão. Lembre-se de João Batista, ele estava batizando e ele batizava por imersão. Quando nós olhamos então os judeus que se converteram ao cristianismo, incluindo os discípulos de Jesus, eles seguiriam esse princípio. Certamente eu creio que o batismo por imersão representa o significado da morte para a vida pecaminosa e a ressurreição para a nova vida em Cristo. Agora, existem também dois batismos que não possuem base nas Escrituras. O primeiro é falado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, que é o batismo pelos mortos. Paulo faz essa alusão ao fato de que algumas pessoas costumavam batizar-se em lugar daqueles convertidos que morreram sem o batismo. Existem algumas denominações e seitas que praticam isso hoje, mas nós não encontramos nenhuma outra menção na Bíblia para isso. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele não está dando apoio, pelo contrário, ele está dizendo que eles estavam errados para eles pararem com aquilo. Muitas igrejas também, denominações, praticam o batismo de recém-nascidos. Eu não consigo encontrar base nas Escrituras para isso. Algumas pessoas usam esse argumento de que quando ali no Novo Testamento as pessoas creram na palavra, toda a família foi batizada. Lembra da história do carcereiro? Ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E logo a resposta de Paulo, se você crer, você e a sua família serão salvos. Mas eu creio que não existe, então, uma base bíblica para isso, porque em nenhum momento nas referências encontradas no Novo Testamento, principalmente ali em Atos, está se referindo de recém-nascidos. Ok? Eu creio que nas Escrituras existe uma sequência e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Eu, como pastor, não batizo recém-nascidos porque eles não se arrependeram. Ainda não teve uma conversão. Na sequência bíblica, o batismo vem logo depois da conversão da pessoa. Então nós precisamos entender isso.
Quando a criança passa da idade da inocência para a consciência, ela consegue discernir entre o bem e o mal e consegue reconhecer que ela é um pecador e precisa de um Salvador. Assim, ela se torna apta ou preparada para passar pelas águas do batismo. A única exigência para batizar na Bíblia é crer. A minha conclusão, e eu quero que você entenda isso, aqui nós estamos fazendo uma análise bíblica sobre o tema e não uma análise de uma denominação. Nós temos que entender que, mesmo que o batismo por imersão seja mais próximo do que a Bíblia nos diz, eu não posso negar que a Bíblia também me mostra várias provas de que Deus aceita a pessoa baseada na fé em Cristo e a decisão de segui-lo. Em nenhum momento nas Escrituras temos alguma referência que indica que seremos aceitos por Deus baseado na quantidade de água que nos cobre. E você? Você foi batizado por imersão ou por aspersão? O mais importante não é o modo desse batismo ou a forma que você foi batizado. O mais importante é a sua fé em Jesus Cristo. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir também. Se inscreva no canal no YouTube e também clica aí no sininho para você receber as notificações de quando o novo vídeo sair. Um grande abraço, Deus abençoe.